No vídeo de hoje eu quero refletir com você sobre a culpa. Quantas vezes carregamos isso na nossa vida? Uma palavrinha tão curta, né? E tão pesada para nós na prática. Essa tal dessa culpa. Quantos de nós, aliás, eu vou refazer essa pergunta. Quem nunca? Quem nunca sentiu culpa na vida? Quem nunca se pegou se comparando às outras pessoas, ou olhando o seu passado e dizendo: "Ah, eu fiz tudo errado, eu pisei na bola, olha aqui como a minha vida tá". E nesse vídeo eu quero falar especificamente da culpa religiosa. Isso mesmo. Às vezes o ambiente religioso inconscientemente faz nos sentir culpados com alguma coisa na nossa vida. Quando que deveria ser um ambiente ou a gente assimilar aquela situação, aquele ambiente, a nossa vida como um processo, como uma construção, a gente se compara às outras pessoas com outras realidades. Aqui eu vou dar um exemplo bem prático. Quem sabe você aceitou a Jesus há pouco tempo e aí você começa a ir na igreja. Beleza, legal, ambiente legal, palavras, né, que aquecem o seu coração. Você aceitou a Jesus, vida nova, vamos em frente, bora, legal. Só que aí você tá percebendo aquele ambiente ali. E você percebe famílias, né, estruturadas ali no banquinho da frente, louvando a Deus, com filhos ali, vários filhos, as famílias estruturadas. Mas a sua realidade é diferente. Você vem talvez de um lar, de referências desestruturadas. Você já passou tanta coisa na vida. Você já quebrou a cara muitas vezes, tomou decisões erradas, equivocadas, né? Você vem de outra realidade. Você se compara com aquela situação, com aquelas pessoas, de repente, pessoas que nasceram na igreja. E você se sente lá no dedão do pé, né? Lá embaixo. Eu quero dar uma palavra para você em relação a isso, em relação a esse sentimento de culpa. Quando a gente olha a nossa vida, a gente se cobra, a gente diz: puxa, eu podia ter tomado caminhos diferentes, eu podia ter feito diferente, por que que eu não soube disso antes? Eu quero te dar uma palavra vinda do coração de Deus, da Bíblia, para você, para mim, que tantas vezes a gente se compara e se culpa com as coisas, né? Porque a gente não tá naquele padrão perfeitinho. Porque que legal seria, né, se todo mundo tivesse vindo de uma família estruturada, se a gente tivesse recebido umas orientações, bons conselhos, ou quem sabe que a gente tivesse escutado esses bons conselhos, seguido essas orientações, que a gente tivesse feito escolhas boas na vida, isso seria ótimo. Mas se não aconteceu, por que a gente ficar se culpando? Será que é isso que Deus quer para nós? E se você está num ambiente religioso que você percebe daqui a pouco que as pessoas te olham diferente, ah, vai sozinha na igreja, cadê o marido? E fica toda hora perguntando, né? Às vezes as pessoas não fazem isso não é por maldade, mas faz a gente se sentir mal. Eu sei porque eu vou na igreja sozinha com a minha filha e a minha igreja é super tranquila em relação a isso. Mas às vezes as pessoas perguntam até de uma forma carinhosa: ai, como é que tá o fulano? Ah, manda um abraço. Só que a gente vai se sentindo assim meio, né? Tipo, ah, eu tô sozinha aqui, sabe? Então, às vezes nem é por intenção de excluir, mas é coisa da nossa cabeça que a gente vai se culpando e vai se sentindo dessa forma. Eu quero, antes da gente refletir sobre o trecho, que eu vou ler para nós, um trecho muito poderoso na palavra do Senhor, eu quero te pedir que você dê o seu like, é muito importante aqui pro canal, te convidar a se inscrever nesse canal se você não é inscrito, porque aqui a gente posta sempre vídeos novos com reflexões sobre a nossa vida e é tão importante a gente pensar sobre a nossa caminhada aqui nessa terra. Enquanto a gente está aqui, que a gente viva de forma plena, né? E pensar sobre as coisas com base na Bíblia. E também te dizer assim, ó, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você sentir no coração, espalhe essa palavra, porque tantas pessoas precisam se sentir aceitas, né? No seio da igreja, no meio da igreja, porque como eu disse, às vezes as pessoas, elas nem se dão conta
as coisas que falam, os jeitos, às vezes é coisa da nossa cabeça que a gente tem que ir lidando. Claro que existem igrejas, existem pessoas, vamos falar assim, né, que fazem de forma intencional, uma fofoca aqui, uma fofoca ali, que não deveria ocorrer. Isso não agrada a Deus, não deveria. Se você já sofreu com esse tipo de situação, libere o perdão. Não fique guardando isso no seu coração. Perdoe essas pessoas, porque essas pessoas desagradaram a Deus com a sua atitude, porque não é assim que Deus é. Deus acolhe, Deus perdoa, né? Jesus é amável com a gente, nos perdoa, nos aceita quantas vezes precisar, né? Mesmo que você já tenha caído de novo, daqui a pouco você foi para a igreja, mas aí você caiu de novo em algum pecado, mas Jesus aceita a nossa vida, né? Jesus se compadece de nós, porque somos pecadores. Mas a gente precisa sempre pedir, né, que o Senhor firme os nossos pés, firme na sua vontade, a nossos passos, a nossa caminhada, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós, a vontade do Senhor. E quando a gente olha esses cenários, essas pessoas, as famílias mais estruturadas, né, dentro de uma igreja, por exemplo, vamos colocar esse cenário que é o tema desse vídeo. Daqui a pouco, se a gente está destoando dessa situação, se a gente se diferencia dessa realidade, a gente se sente um culpado, se sente um pouco mal ali naquele ambiente. Mas olha que a gente precisa ter esperança, porque Deus, ele refaz todas as coisas na nossa vida. E começa da nossa mente, da nossa mentalidade. Tudo é um processo, uma caminhada, né? Que a gente precisa ir aprendendo as coisas conforme o propósito de Deus para nós. Porque a gente tem que se perdoar. Quantas vezes a gente recebeu instrução errada na nossa vida? Quem sabe você está me escutando e você recebeu uma instrução assim, olha, eu vou dar um exemplo. Quem sabe você escutou assim, olha, o marido não te dá bola, tu tem que trair mesmo. Não te dá bola, não te trata bem, tem que trair. Ou daqui a pouco essa fala assim: "Ah, casamento a gente experimenta antes, mora junto com a pessoa, se dá certo, a gente oficializa, né? E se não dá certo, cada um para um lado". Isso é tão comum, são falas, né, na sociedade que quem sabe você aprendeu dessa forma, né? E o seu pai, a sua mãe, ou quem lhe instruiu desse jeito, não foi por mal, porque essa pessoa também aprendeu desse jeito, dessa forma distorcida. E aí a gente tem que ir modificando a nossa mentalidade, reaprendendo a pensar, né? A ver como é a forma correta de viver. Mas a gente teve consequências dessa vida aí que a gente teve de forma pensando e agindo da forma contrária ao que Deus quer para nós. A gente teve consequência, a gente colhe frutos dessas consequências, né? Dessas atitudes, dessas más atitudes, a gente colhe consequências, né? Dessa má atitude, às vezes, que a gente fez de forma, tentando fazer o melhor possível, porque ninguém em plena consciência decide algo querendo quebrar a cara. A gente decide esperando que dê certo. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe realmente, né, o que é o certo fazer. E a gente faz qualquer coisa, a gente vai indo conforme o vento nos leva. Essa é a verdade. E aí a gente vai para a igreja e a gente conhece o padrão de Deus para nós. Quantos de nós, talvez, né? Quantos de você, quem sabe você está me escutando e você se identifica com isso? Eu quero te dizer uma coisa. Não desista, não se menospreze, não fique ouvindo o que as pessoas dizem, né? Ah, tu é uma pessoa que está separada, tu é uma mãe solteira, tu tá sem o teu marido aqui na igreja, tu casou com um descrente. Não ouça isso. Não ouça isso. Não ouça isso, né, de pessoas ignorantes, pessoas que não têm o amor de Deus, pessoas que são tão rápidas em julgar, né? Pessoas equivocadas na sua religiosidade.
porque não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. O amor de Deus não é transmitido dessa forma, pelo contrário, essa atitude afasta as pessoas de Deus. Mas saiba separar as coisas, saiba separar o que são más atitudes da religiosidade e saiba diferenciar que isso não tem nada a ver com quem Deus é. Isso não é sinônimo de quem Deus é. Deus é amor, Deus perdoa, Deus acolhe, Deus restaura, Deus nos dá novas esperanças de vida. Se a nossa vida está indo uma bagunça, porque as coisas demoram, a nossa mente demora, né, para olhar as coisas de forma diferente também. Então, tudo é um processo. A gente tem que ter paciência com a nossa vida, com os nossos processos. A gente tem que ir semeando coisas diferentes para a gente colher lá na frente, né, o que realmente a gente quer colher, porque tudo é uma semeadura na nossa vida. Se lá no passado, antes de aceitar Jesus, nós semeamos coisas erradas, estamos colhendo agora frutos que não são muito bons, a gente tem que ter paciência e agora começar a semear boas sementes na nossa vida, né? E ter a paciência, porque demora, assim como na natureza. Por acaso a gente joga uma semente na terra e ela já frutifica? Não. A gente precisa ter paciência, jogar aquela semente, colocar água, a luz do sol, né? Então, luz do sol também vai auxiliar ali. Então, assim na nossa vida a gente tem que ter paciência, né, com os processos, com o trabalhar de Deus em nós, com a transformação e semeando coisas boas. E quando a gente olhar o nosso passado, a gente não se culpar, faz parte da nossa história. E olha só que legal, tudo Deus pode usar. Você que daqui a pouco, vamos colocar um exemplo, você que daqui a pouco se envolveu numa relação complicada, com uma pessoa complicada, e você colheu muito sofrimento dali, ou quem sabe está colhendo, ainda está numa relação complicada. Você pode ajudar outras pessoas, você pode aconselhar outras mulheres, alertar outras pessoas para tomar cuidado, né? Ou daqui a pouco você foi uma adolescente, se precipitou lá, se envolveu, já se relacionou com uma pessoa e aí foi mãe solteira, a pessoa não quis nada com nada. Você pode orientar adolescentes, você pode orientar pessoas que passaram, né, que estão passando pelo que você passou, né, para orientar, para ajudar, para evitar que essas pessoas caiam nesse erro, né, pelo menos para dar uma palavra. Às vezes adolescente é teimoso, né, precisa aprender quebrando a cara, mas não precisa ser sempre assim. Quem sabe você vai dar uma orientação para alguma adolescente, ela vai lhe escutar, ela vai dizer, opa, peraí, eu vou tomar cuidado com isso, eu não vou ser impulsivo, eu vou escutar essa pessoa que já viveu isso, que está me contando a história dela e foi uma história difícil. A gente não pode menosprezar a nossa história, né? Deus pode usar tudo na nossa vida, para a gente abençoar outras pessoas, para a gente edificar outras pessoas, para a gente orientar, instruir, poder também alertar outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Quem Deus coloca no nosso caminho. Então, que a gente possa olhar com carinho, com respeito, com amor para a nossa história. Sem cobrança, sem culpa. Cada um tem uma trajetória. E Deus não nos olha dessa forma julgadora. Deus nos olha com amor. Deus nos dá esperança na nossa vida. Então, se você é uma pessoa machucada pela religião, machucada por religiosos, que talvez, algumas vezes podem até estar bem intencionados, né? Dizer, eu estou cumprindo aqui a ordem de Deus, né? Sei lá, a ordem da igreja, as regras da igreja, e estou falando essa palavra aqui para essa pessoa. Pode ser que estejam bem intencionados, mas a gente precisa sondar, cuidar do nosso interior, do nosso coração, o que entra, que palavra que entra dentro de nós, né, na nossa vida. O que deve entrar é a palavra de Deus. Tudo que foge disso, a gente tem que filtrar, né? E dentro da igreja também tem pessoas que
as pessoas falham, as pessoas erram. Muitas vezes a gente, novo convertido, a gente vai assim, cheio de alegria para a igreja, porque é um ambiente diferente, realmente é, né? Um ambiente diferente, mas a gente não pode esquecer que são pessoas. Pessoas que também são falhas, que estão ali num processo. E muitas vezes pessoas que estão numa casca da religião. E a religião mata. Só o que liberta é uma vida espiritual com Deus, genuína. E aqui na palavra eu encontrei um trecho que está no livro de 2 Coríntios 3,17, que diz assim, olha que legal a gente pensar sobre isso. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então eu quero finalizar essa reflexão para nós com esse versículo, para a gente buscar essa liberdade. Aqui eu não estou falando contra as religiões, não é isso, as igrejas. Muito pelo contrário, eu acho que a gente deve sim congregar, eu acho que a gente deve sim buscar uma igreja para estar junto em comunhão com os irmãos. Mas a gente precisa ter uma fé madura. E aqui eu tô falando assim, ó, nesse contexto, se você é uma pessoa que não nasceu no seio da igreja, que tem uma vida aí que destoa, ou quem sabe você nasceu no seio da igreja e lá no meio do caminho você se desviou e aí você fez tudo errado e colheu maus frutos, tá tudo bem. Agora semeie sementes boas para daqui a pouco, lá na frente, colher frutos bons. É assim a vida, a gente precisa semear. A gente vai semeando, vai semeando, vai semeando, e a gente tem que ter a paciência, que daqui a pouco a gente colhe, mas depende do fruto que a gente semeia. Então, que com esse discernimento que Deus nos dá, né, quando a gente começa a ir para a igreja, a gente começa a entender a vontade de Deus para nós, que a gente busque semear coisas boas, esse é um ponto, e que a gente não olhe para o nosso passado com culpa ou se comparando com outras pessoas. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua experiência, suas vivências, e isso tudo é rico e pode ser utilizado em benefício de outras pessoas. Esse é outro ponto. E que você se sinta amado por Deus, nunca esqueça disso. Deus não nos afasta da sua presença, muito pelo contrário, Deus nos acolhe, nos ama, nos aceita como somos, mas deseja nos transformar dia após dia, né? E a gente só vai conseguir ser transformado na presença dele, sempre tendo comunhão com o Senhor, que é muito diferente de termos comunhão na igreja, comunhão com a igreja, ou com uma placa religiosa. A comunhão é com Deus. Não servimos uma placa religiosa. Não servimos uma instituição religiosa, servimos a Jesus Cristo, ao Senhor da nossa vida, né? Então, que o que causa mais impacto na nossa vida, a primeira voz que a gente escute seja essa, dentro de nós, o Espírito Santo, nos consolando, nos perdoando, nos amando, e que a gente tenha misericórdia de alguém na igreja que daqui a pouco nos feriu, ou nos criticou, ou né, apontou o dedo, nos julgou, e que a gente entenda que isso é contrário à vontade de Deus. Isso destoa totalmente do que a Bíblia ensina, né, da pregação de Jesus nessa terra. Aliás, se assemelha muito com a postura dos fariseus religiosos da época, que condenavam as pessoas, né, que davam mais ênfase ali em cumprir as regras, em ter aparência religiosa do que em amar. Então, que a gente possa diferenciar isso, que a gente busque uma fé madura. Jesus está voltando e precisa encontrar uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja atuante nessa terra. É isso que eu desejo para mim, para você, que tenha abençoado essa reflexão, né, na sua vida. E, de novo, eu te digo, curte se você gostou, compartilha com mais pessoas e também te convido, se inscreve aqui no canal, vamos caminhar junto para edificar nossas vidas com reflexões bíblicas. Abraço e até o próximo vídeo.